A paz do Senhor, a gente está passando hoje para o terceiro dia de devocional, onde a gente vai fazer menção da edição de número 6 dos Jovens, que vai ser ministrada no dia 12 de maio de 2024. A gente está retratando principalmente da realidade bíblica do cuidado com o corpo, ou seja, dos cuidados que a gente tem que tomar com o nosso corpo físico, né? Já passamos pela parte da criação do homem e da mulher, do primeiro pecado, e hoje nós vamos fazer menção do que a carta de Hebreus fala sobre o cuidado com o corpo. Essa referência está no capítulo 13, no versículo 4, que diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Bom, a gente entra nesse momento no segundo tópico da lição, que vai falar justamente sobre os perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Se você não quiser perder o que está acontecendo e o que a gente está estudando essa semana, vai ter uma playlist aqui que vai ser mencionada no e-card, que vai estar aqui no vídeo. Então você vai poder acompanhar o devocional desde o seu primeiro dia e nós vamos poder aprender juntos. Então, vamos continuar. Hoje o tópico é a prostituição. A palavra de Deus nos faz sérias advertências contra a prostituição. Tal prática era comum entre os povos que não serviam a Deus, tal como é comum nos dias de hoje. Com o tempo, passou também a ser praticada entre os hebreus. Uma das referências sobre a prostituição e as suas consequências a gente vê quando os hebreus saem ali do Egito e passam pela terra de Moabe. Inclusive uma referência que é colocada ali na segunda temporada de Os 10 Mandamentos, para quem não conhece. O rei dos Moabitas contratou Balaão para lançar maldições contra o povo de Deus. Por mais que tentasse, o algoreiro foi impedido pelo Eterno de exercer seu ofício, ou seja, a praga não pegou. Mas não muito tempo depois o povo foi atacado por uma praga, o povo dos hebreus no caso. Essa foi a consequência do conselho de Balaão ao rei Moabita, para que ele enviasse mulheres para perto do acampamento dos hebreus. Elas se ofereceram para os homens hebreus e pediram em troca uma adoração aos deuses cananeus. O julgamento de Deus foi incisivo, pois além de alguns homens israelitas se envolverem com a prostituição, ela foi seguida pela idolatria, 2 sérios pecados cometidos contra Deus, que enviou pragas contra os hebreus e matou 24 mil deles. O preço da prostituição é alto para todos que se envolvem nela. Nos tempos do Novo Testamento, a prostituição também era praticada. É praticada até hoje, né? Como eu disse, entre Paulo a diversos coríntios, crentes de uma igreja que precisou de diversas reprimendas. Os coríntios viviam em uma cultura bastante erotizada, assim como o brasileiro hoje em dia, e precisavam entender que o antigo comportamento sexual promíscuo não era aceito por Deus. Então a gente vê algumas curiosidades interessantes, né? Bom, se a gente for fazer o destrinchar de cada uma dessas alegações que a gente estuda na lição hoje, a gente pode ver que boa parte da nossa cultura, não só aqui, né, da parte da América do Sul, como da América do Norte e alguns outros países, que a sexualização tanto do homem quanto da mulher é extremamente problemática. Apesar de as pessoas estarem dizendo hoje em dia que isso não tem nada a ver, né, que isso é pura humanidade mesmo, né, e que essas práticas são comuns. Entretanto, a gente vem aqui aprender que essas práticas não têm nada de puro, não tem nada de imaculação. Elas são todas rejeitadas por Deus. Se a gente pegando toda a lição até agora e vendo mais ou menos os conceitos que são transmitidos, a gente entende o porquê da sexualização e da prostituição serem tão perigosas para nós. Isso porque o sexo ele foi feito
para ser efetuado entre um homem e uma mulher, que já pertencem um ao outro e que, além disso, pretendem conscientemente continuar o legado e a bênção de Deus, que é gerar vida e vida com abundância.